Precatório e RPV, precisa declarar no imposto de renda? Eu sou o Dr. Rodrigo Fagundes. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre como proceder nesses casos e evitar uma malha fina e uma surpresa desagradável no ano seguinte depois de ter recebido um dinheiro do governo. Vamos lá, você recebeu um precatório nesse ano ou vai receber, está preocupado se vai ter que pagar imposto de renda, se não vai ter que pagar, se tem que declarar, se não tem, tem várias dúvidas que surgem e você quer saber como proceder. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Basicamente, precatório é a forma que o governo paga uma execução judicial, ou seja, a gente tem um processo, você ganhou o processo, ele vai pagar na forma de RPV, que é requisição de pequeno valor, ou mesmo precatório, que basicamente é acima de 60 salários mínimos, hoje em torno de R$ 90.000, um pouco mais ali. Depois que corre todo o processo, o que o governo faz é a emissão desse precatório, ele gera um prazo para você receber, até aguardando, e depois ele vai te pagar. Feito esse pagamento, vale lembrar que sim, é obrigatório você fazer a declaração do ano seguinte, ou seja, se você receber em 2025, você vai ter que declarar ele em 2026. Não significa necessariamente que vai ter que pagar o imposto, mas a declaração sim é obrigatória de todo mundo que recebeu o dinheiro do governo, ou seja, procure seu contador para estar acompanhando. Mas mais do que isso, vamos seguindo. Primeira observação que a gente importante lembrar, como que funciona o cálculo do precatório? O que que é o precatório? É o valor que você deveria ter recebido ao longo de um determinado período e recebeu ele de uma vez. Tá, não são todos os precatórios, mas principalmente os de aposentadoria são isso. É um período que você deveria ter recebido aposentadoria. Vamos supor que sejam 2 anos, 24 meses ali. Ou 26 parcelas, já que a gente tem duas de 13º, vamos dizer assim. Você deveria ter recebido esse valor ao longo de 2 anos e você não recebeu. Ele vai ser pago de uma vez só, e por isso ele gera um valor acumulado maior. Dito isso, tem uma forma de sistemática, tem uma sistemática de cálculo. Dito isso, tem uma sistemática de cálculo da receita que basicamente chama RRA, rendimentos recebidos acumuladamente, ou seja, ele faz uma proporção desse valor e calcula uma alíquota diferente, ou seja, ele não vai ser tributado no valor integral. Não é a mesma coisa que você recebesse, por exemplo, esse valor a título de outra verba, de uma indenização ou algum outro critério ou rúbrica ali que você vai receber e pagar todo o valor de uma vez, ou seja, não é simplesmente pegar esse valor e calcular 27,5 em cima por exemplo, qual seria a alíquota do imposto de renda padrão. Dito isso, a primeira coisa que você vai fazer quando for preencher a sua declaração do seu imposto de renda, caso você não tenha um contador, que a gente recomenda sempre busque o seu contador para fazer a declaração, é buscar a opção RRA, rendimentos recebidos acumuladamente. Nesse campo vai ser aqueles tributados exclusivamente na fonte. E você, junto com a prestação de contas do seu advogado que você recebeu, junto com os comprovantes, o levantamento disso no banco, ele vai constar. Primeiro, qual o valor você recebeu, qual o valor você pagou para o seu advogado, caso esteja descontado ali ou caso tenha sido destacado. O valor do imposto referente a isso, ele vai estar descontado o RRA, ele sai no comprovante de pagamento. O valor do imposto de renda vai estar ou como IRPF ou como RRA no comprovante. Talvez tenha alguma taxa ou outra de juros bancários referente à transferência, por exemplo, como uma taxa de TED, uma taxa de DOC, quando é feito no caixa normal, ali não é feito depósito em conta corrente. Dito isso, e o valor líquido que você recebeu na sua conta. No próprio comprovante que você recebe do banco, ou vai estar disponível no processo, que seja o comprovante de depósito na sua conta, por exemplo, que vai ter a fonte pagadora, normalmente identificada como Banco do Brasil ou Caixa Econômica, que são os dois bancos hoje que operam os pagamentos desses valores. Alguns casos podem sim estar constando o próprio INSS como pagador, por isso consulte no comprovante como está informado para bater com a sua declaração. Também, para quem usa a declaração pré-preenchida, puxa as informações, ela pode estar lá apresentada já antecipadamente. Dito isso, quais são as formas mais comuns de você conseguir essas informações? A primeira delas é buscar o seu advogado. Se você tem um advogado que acompanhou, peça a sua prestação de contas. Se for no escritório de pessoa jurídica, peça a nota fiscal do seu serviço, que você vai bater o valor do seu imposto que você pagou, descontando o que você pagou para o seu advogado, ou seja, que você não recebeu determinado valor, ou seja, vai declarar apenas também sobre o valor que você recebeu líquido. Segunda informação, busque o processo judicial. Alguns casos pode precisar da cópia do processo. Caso você tenha advogado, ele também pode estar fornecendo isso para o seu contador fazer a declaração do imposto de renda. Mais importante, vale lembrar novamente, é obrigatório fazer a declaração. Não significa que você não vai restituir esse valor que você já pagou ou que você vai ter que pagar um valor a mais. Porém, tome muito cuidado e faça a declaração. Inclusive, tem alguns erros que são muito comuns nesse momento de declaração. Os 4 erros mais comuns, basicamente, fora, claro, você deixar de declarar esse valor, é primeiro declarar o valor de forma como recebimento comum e não como RRA. Ele costuma dar um valor muito alto.
Hoje, como já vem boa parte preenchido, para quem usa essa modalidade de imposto de renda já vem preenchido, acaba facilitando bastante. O segundo ponto é informar os meses incorreto ou até mesmo não informar o número de meses qual é feito o RRA, ou seja, qual é o indicador que ele vai usar para calcular a alíquota certa no seu caso, ou seja, tem que estar batendo junto com o comprovante com o que foi declarado no seu imposto de renda, ou até mesmo, caso esteja divergente, pedir a retificação desses valores. O próprio fato de quando você preenche ali a declaração, não informar quem é o CNPJ pagador, ou informar diferente do que foi apresentado na sua declaração. Outra situação que você tem que tomar muito cuidado é verificar se não foi lançado no campo isentos e também lembrar de lançar os honorários pagos ao seu advogado, ou seja, se ele foi pago, você pode abater isso, ou pelo menos não vai pagar imposto sobre esse valor que você pagou ao seu advogado. Dito isso, alguns documentos são importantes para você levar para o seu contador fazer a sua declaração no imposto de renda. O primeiro deles é o próprio informe de rendimentos do banco. Depois, a sentença que você transitou em julgado que deu origem ao seu precatório. Terceiro, são o recibo de pagamento dos honorários do seu advogado ou de quem está envolvido no processo, eventual perito, cálculo judicial ali, todos envolvidos no processo. Se possível, o quarto comprovante é o comprovante de pagamento, junto com o quinto, que é o levantamento do RPV ou precatório judicial, que é uma folha basicamente que informa os dados do processo, todas as informações básicas ali do cálculo. Em alguns casos, o contador pode solicitar também a planilha de cálculos de atrasados, para até identificar e confrontar e corrigir eventualmente um erro, por exemplo, em cima do RRA, se tiver divergente no número de meses que foi usado para fins de imposto de renda do que foi usado no processo. Dito isso, depende muito da sua condição financeira, dos seus rendimentos ao longo do ano para saber se o valor vai ser tributado ou não. Porém, novamente, reforço, muita gente acaba caindo na malha fina, tendo uma surpresa desagradável, uma cartinha da Receita no ano seguinte de receber o seu precatório, pelo simples fato de não ter declarado. Então, mesmo que seja declarado como isento, você é obrigatório declarar que recebeu o valor de RPV ou de precatório, ou verbas judiciais de qualquer maneira. Então, lembre-se disso, peça acompanhamento, busque um profissional da sua confiança para estar te orientando nesse processo. Caso você tenha alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu sou o Dr. Rodrigo Fagundes e nos vemos no próximo vídeo.